Boa noite, pessoal do meu divã. Olha só, quarto episódio. Quarto episódio tem sido simplesmente fantástico. De todos que eu tenho feito, sempre a gente tem uma lição para tirar. O Du, o especialista do podcast de relacionamento, com a Kati, falando sobre capital erótico. Na semana passada, com o Bulhões, que foi simplesmente fantástico, mas de todos, com uma grande expectativa que era gerada no meu coração, do que ia ser. Mas tinha um cara que eu queria trazer. Esse cara, eu falei, será que eu vou conseguir trazer esse homem? Porque primeiro, eu tava falando aqui já no Instagram, eu tinha raiva dele. Eu tinha raiva porque o bicho boca suja que era. Mas de repente as coisas começaram a mudar. Eu acho que o amor chegou na vida dele que trouxe um outro sentido. Eu estou falando de quem? De quem? Vocês viram. André Mariga. André Mariga. E aí, meu querido? Seja bem-vindo no meu podcast, no meu divã. Eu que agradeço o seu convite, né, cara? Pô, satisfação imensa estar aqui, satisfação imensa poder usufruir desse momento contigo. Obrigado, viu? Eu fico muito feliz, muito satisfeito. O dia que eu consegui falar com você, nós trocamos ideia e você falou, pô, tô dentro. Eu falei, cara, que da hora. Que da hora porque, ao princípio, eu queria dar umas pancadas em você, mas agora que eu vi o seu tamanho, eu falei, meu Deus, o cara luta jiu-jitsu. Você sabe que eu fui faixa azul de jiu-jitsu. Você foi? Né? Foi. Ah, então você há muito tempo. Nunca é mais, aquela história. nunca Uma mais vez volta. só que tem que voltar, né? Eu já faz um bom tempo, faz acho que uns 3 anos e meio que eu parei, mas eu preciso voltar. Eu fui do Gego Team, que é lá na minha cidade de Sorocaba. Inclusive o mestre Gego é um cara fantástico, ganhou aí. Mas eu vi você, eu falei, olha o Mariga nos rola. Falei, que é isso? Mas cara, eu tô muito feliz, muito obrigado por ter aceito esse convite. E tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito interessante. Bicho, e eu vou te falar, quando você me convidou, eu senti lá no fundo do coração mesmo. Eu falei, eu vou. Teve uma conexão, não teve? Fale a verdade. Não, teve, com certeza. Com certeza. Eu falei, não existe outra opção. Então, estamos aqui justamente para isso, né? Para poder, de certa forma, contribuir, ajudar, ouvir. Porque eu acho que ser terapeuta também envolve tudo isso, né? Exatamente. Acho que o ser terapeuta é aquele acolhimento com amor, né? Que a gente sempre ouviu nas escolas, mas que muitas vezes é tão complicado aplicar esse amor, né? Bicho. É um desafio pro terapeuta diário. Eu estava vendo esses dias, lendo uma matéria que falava sobre isso. As dores do terapeuta. Existe uma pressuposição básica, e quero começar aqui, que muitas vezes o terapeuta é o cara que traz esperança, que acolhe. Inclusive você falou ontem isso, né, no nosso particular, lá junto com o grupo. Que acolhe, que tá lá para abraçar, para trazer uma esperança, para trazer uma palavra de consolo, para de alguma forma entender a dor, o sofrimento, o pensamento, construção disfuncional que a pessoa tem acerca de si, acerca da vida. E é um desafio. Só que esse profissional, muitas vezes, ele tá tão capacitado, se prepara para fazer isso, ele faz, ele entrega, mas muitas vezes ele sofre com dores tão intensas que ele consegue resolver na vida do outro. Ele consegue trazer um norte pro outro, né? Baseado até mesmo em toda... quando a gente analisa todo o processo terapêutico, voltando para aquela visão estoica da coisa, a gente vê essa coisa do cuidado, do amparo, do direcionamento do paciente. Mas muitas vezes a gente falta, pro próprio terapeuta falta um direcionamento. E o Dr. Ítalo fala isso, né? Que profissão, esse semi-sacerdócio árduo, como dói, porque muitas vezes você não tem com quem compartilhar. Se comunga dessa mesma ideia, Mariga? Fala pra mim. Bicho. Ser terapeuta é você se colocar todo dia numa posição, ao mesmo tempo, extremamente sólida e segura. Pra trazer essa credibilidade. Pra trazer, né? E ao mesmo tempo vulnerável. Então, eu sempre digo assim, o terapeuta ele tem 2 capacidades que ele precisa desenvolver para que ele realmente possa ajudar alguém. Uhum. A primeira dessas capacidades é a capacidade de construir uma história. Então, é isso que, no fundo, forma a nossa personalidade.
Então quem sou eu? De certa forma, eu sou uma consequência da maneira como eu reagi a todas as histórias que foram sendo empilhadas na minha vida. As dores, aos traumas, às dificuldades, aos dias bons. E as lições que a gente vai extraindo de tudo isso vão sendo impregnadas em nós. Então a gente vai se tornando uma parte de tudo aquilo que a gente já viveu. Então essa é uma capacidade. Você precisa empilhar histórias. Só que você não tem como empilhar histórias, você não tem como se tornar alguém melhor se você não está vulnerável. Né? Essa vulnerabilidade te torna você. E esse processo humano de ser um humano, né? A certificação do Ítalo, do Dr. Ítalo, ele sempre falou isso. É um humano diante de outro humano, com dores semelhantes, um processo de história de dores iguais, porque todo mundo passa dentro desse processo de história igual, ninguém foge da dor ao longo da vida, da caminhada, mas é um ser humano único, né? Certeza. E se a gente não consegue se identificar, e a gente não consegue ser vulnerável, mostrar que também somos muitas vezes débeis. Exatamente. Né? Porque nem toda história é uma história de sucesso. Entende? E o Ítalo é um cara sensacional. É muito prazeroso desfrutar do mesmo mundo que ele, sabe? Olhar pra ele, entender como ele pensa, etc. Foi meu professor em tudo. Eu comprei todos os cursos dele, eu comprei. Foi fantástico. Enfim. E a segunda capacidade de um terapeuta, na minha visão, é justamente essa capacidade técnica. Uhum. Então, de certa forma, você precisa ter recurso para tratar alguém. Sim. E nesse recurso, você precisa estar seguro. Então, se eu não estou seguro do que eu estou fazendo, talvez o resultado que eu entregue, o pacote que eu entregue, não seja exatamente adequado para o que aquele caso específico, numa circunstância específica, com um ser humano concreto, exija de mim. Então, essas duas capacidades realmente, fazem uma imensa diferença, sabe? Me chama a atenção uma coisa, enquanto se fala desse processo terapêutico e do cuidado com as pessoas, seus olhos brilham. É verdade, seus olhos brilham porque dá pra ver paixão, né? A gente sente e a gente percebe quando alguém faz algo com paixão. E talvez isso foi que de alguma forma nos uniu, porque embora camuflado no meio de tanto educacional pesado, né, lá no passado, mas eu sempre vi esse cuidado em cuidar de pessoas. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente, né, dar o segmento aqui. Quem é André Mariga? Fala para mim aí. O empilhado de um monte de história. Cara... E por que a terapia, né? Por que a terapia também? Cara, eu acho que eu sou hoje um fruto de todas as escolhas que eu fiz na minha vida. As boas e as más. Das experiências que eu tive, das dores que eu senti, dos dias difíceis, dos dias bons. E ao mesmo tempo alguém em construção. Porque partir do pressuposto que eu tô pronto é um erro. É igual a gente tava falando do jiu-jitsu. Sim. Cara, quando é que você tá pronto, sei lá, pra uma competição? Você nunca tá pronto. Por quê? Porque é só no momento em que você vai realmente pra uma competição, que você entra dentro de um tatame, que você olha pra um cara querendo te matar, né? Com cara de brabo. Você começa a entender que ali existe um desafio real. E é caminhando que a gente monta a nossa história, né? Com certeza. Não é paralisado. Tem uma parábola, não é bem uma parábola, é uma historinha curta que eu gosto muito. É a história da coruja e do coelho, né? Então o coelho ele tava procurando uma plantação de cenoura e ele vê a coruja num palanque, né? Um palanque de madeira, etc. Exatamente numa encruzilhada. E ele chega nessa encruzilhada, olha pra coruja e pede: pra onde que eu vou pra alcançar essa plantação de cenoura? Daí a coruja olha e fala: olha, você vai seguir à direita. Aí o coelho responde assim: mas eu não consigo enxergar essa plantação à direita. Daí a coruja responde: mas você consegue ver o seu próximo passo? Aí ele fala: consigo. Aí ela termina: então é só você continuar andando, que uma hora você vai chegar lá. Então essa nossa história, essa nossa construção e etc, nem sempre ela vai ser uma construção totalmente segura. A gente não sabe direito qual vai ser o resultado. Você pode estabelecer metas, você pode fazer o que você quiser. É claro que tudo isso torna neurologicamente as coisas mais prováveis. E mais direcionada, né? Mais direcionadas. Você é mais muito focado importante. naquilo, É muito né? importante você ter metas. Mas dizer exatamente o dia que elas vão ser materializadas, isso foge um pouco do nosso controle. Mas também não ter é um pouco difícil, né? Exatamente. Então acho que o André é isso. O André é um empilhado de história, um empilhado de aprendizado, um empilhado de erros,
um empilhado não, né? Alguns acertos. Acho que foram... Talvez na minha vida eu tenha acertado pouco, mas o resto foi muita constância em cima daqueles acertos. Tinha mais uma pergunta, qual que era? E o porquê terapeuta? Ah, por que terapeuta? Cara, eu acho que não fui eu que escolhi a terapia. Não fui eu que escolhi de falar de relacionamentos. É isso que era a próxima pergunta. Não fui eu não. A terapia, ela surgiu na minha vida muito cedo, né? Quando eu tinha meus 14, 15 anos. Eu venho de uma família que viveu muitos processos de dor mesmo. Difíceis. Meus pais se separaram muito cedo, etc. Então, quando eu tinha os meus 14 anos, eu frequentei pela primeira vez um grupo terapêutico. E, bicho, aquilo me encantou. Na época, eu lembro até hoje. As pessoas criticam e eu dou alguma razão pra elas, mas era um grupo de constelação familiar. Foi o primeiro contato que eu tive com a terapia. E eu me encantei com aquilo. Eu falei, caramba, as pessoas realmente expõem as suas emoções, seus sentimentos, elas falam o que elas realmente têm dentro delas, etc. E, poxa, eu quero poder viver isso. E eu comecei a fazer terapia, né? Nessa época era essa terapia da constelação, etc. E comecei a fazer e começou a me fazer muito bem. E a partir daquilo eu fui conhecendo a visão mais convencional das coisas. Porque, veja, quando eu tinha 15 anos, se você fizesse terapia, você era meio louco. Nessa idade? Não, né? Há algum tempo atrás, isso sempre foi. Não, até hoje, de vez em quando, é um tabu, né? Para algumas pessoas, isso é uma moda que vai e volta, né? Então, não, eu faço terapia. Então, tá, nossa, como se isso fosse algo bom. Daí, em outra época, eu faço terapia. Como se isso fosse algo horrível, né? Então, exatamente. Enfim, então eu começo muito cedo essa relação com a terapia. E aí, aos 19 anos, eu tinha o pai de uma namorada minha, que ele era terapeuta. E ele fazia grupos, assim, de terapia mesmo. E as pessoas começaram a vir falar comigo. Eu ia lá assistir, ele me convidava, você quer ir lá dar uma mão, ajudar, não sei o que e tal. E eu começo a interagir com as pessoas, e as pessoas começam a olhar pra minha cara e falar assim, viu, você atende? 19 anos, cara. O que eu sabia da vida? Até hoje, né? Se parar pra pensar, a gente sabe muito pouco. E aí teve um dia que eu tomei coragem e falei, atendo. Aí, só que eu não atendia, nunca tinha feito um curso de terapia. Aí o que eu fui fazer? Eu falei, cara, vou ter que fazer um curso. Vou ter que me preparar o mínimo, aqui, né? Pelo amor de Deus, como é que eu vou atender uma pessoa sem ter nenhuma experiência, né? Aí na época eu fiz uns cursos antes de atender a pessoa, né? Cursos online, assim, coisas rápidas e tal. Mais holístico, vamos colocar dessa forma. E comecei a atender. E aí, pô, imagina, um moleque, 19 anos, formado online numa estrutura terapêutica, assim, muito rasa, né? Foi desafiador, né? Foi muito, porque eu não tinha experiência. E daí o que eu fazia? Eu atendia de graça. Porque, pô, eu não me sentia capaz de cobrar de alguém, entendeu? Eu queria aquela experiência, eu queria saber como que era. Eu queria saber como que a pessoa se sentia depois de ter uma hora ali conversando comigo. Com você, né? Aí, pô, depois de alguns anos que eu fui entendendo, né? Que aquele trabalho voluntário, ele poderia ser monetizado. Então, o meu começo foi mais ou menos assim. Foi, tipo, aleatório, completamente aleatório. Na época eu fazia faculdade de Direito, né? Eu tava estudando para ser advogado criminalista, cara. A única carreira que meu avô falava para mim não seguir. Nunca seja advogado criminalista, pois era exatamente o que eu ia ser, se terapia não cruzasse a minha vida, né? E eu comecei a me profissionalizar mesmo. Fui fazer um monte de curso, um monte de pós, Daí eu terminei Direito, fui fazer... mas você fez Direito, então? Terminei. Aí comecei a me especializar mesmo. Falei, pô, isso aqui é monetizável. Se é monetizável, eu preciso entregar um pacote de serviços adequado, como terapeuta. Uhum. Então, o que eu posso fazer para realmente tornar isso algo sustentável, né? Uhum. E eu percebi que sem conhecimento isso seria muito complicado, né? Muito complicado. E aí depois veio o Instagram, né, cara? E no Instagram, o único tema que eu não queria falar era sobre relacionamentos amorosos. Você era meio revoltada com isso, Com certeza, cara. Você queria chutar o balde de todo mundo, né? Bicho, eu vi que você escreve muito naquela época. Nossa, ainda mais. Escreveu pra caramba. E o que de alguma forma me chamou muita atenção é a maestria, a maneira, a colocação, sabe? A forma coloquial, a forma expressiva, muitas vezes poética, muitas vezes, como posso dizer, sarcástica, picante, mas que trazia uma reflexão. E os seus textos bombaram. Eu lembro que teve uma época que os seus textos estavam rodando em tudo que é lado. E essa época, fala pra mim nessa época aí, claro. Conta aí. Essa história é curiosa, cara. Porque aí começou a vir a pandemia.
eu precisei me reinventar. Falei, beleza, ok, eu sou um terapeuta. Eu já tenho as minhas formações, já confio no que eu faço. Como eu te disse, fiz um monte de coisa, né? Só que eu não estava posicionado no mercado. Então, beleza, eu sou um terapeuta. Ok, eu sou um terapeuta, mas o que eu resolvo? Pô, eu vou resolver tudo? Eu aprendi com o tempo que quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Fala com ninguém. Com quem que eu vou falar? E na época eu tinha um sócio, cara. Sou muito grato a ele, até hoje sou muito grato a ele. E ele falou assim, cara, o que você acha da gente começar a falar sobre relacionamentos? Foi pré-pandemia, assim, tipo, sei lá, um ano antes, um ano e meio, enfim. 2018, 19? 2018. É mais ou menos 19, isso, né? 2023. E aí eu falei, não, cara, não tem como. Tipo, não dá. Como é que eu vou falar disso? Pô, minha vida é toda cagada no amor. Não tenho relacionamento. Você falou muito sobre isso, né? Meu Deus, cara. Não tenho relacionamento. Eu saio com um monte de menina, tipo, que eu sei que não vai dar certo. Como é que eu vou falar desse trem? Daí, não, vai ser bom a gente falar disso aqui, não sei o que, eu te dou uma mão, enfim. Eu falei, não, tá, né? Precisa fazer? Esse é o sacrifício necessário pra gente posicionar a empresa da maneira que precisa ser? Daí eu entendi, eu falei, não, beleza, vamos fazer. E aí eu lembro que na época eu falava meio que de tudo, sabe? Eu falava sobre comportamento, falava sobre procrastinação, falava sobre ansiedade, falava sobre tudo. E assim, sabe? Na época, sei lá, 6, 7 mil seguidores. Mais ou menos isso. E aí, ok, eu falava disso e sei lá, dava 30 curtidas e comentário da minha mãe. Comentário da minha mãe. Pô, minha mãe sempre, né, me apoiando. Participativa. E aí, um dia lá eu escrevi um texto, eu mandei pra ele. Ele fazia muitas correções dos meus textos no começo. Ele falava, cara, você precisa melhorar um pouco a lógica por trás disso. Foi com ele que eu aprendi, por exemplo, que você precisa pegar um conteúdo, um tema, e você precisa dissecar ele e só falar dele. Você não tem que falar de 3, 4 ou 5 coisas dentro do mesmo tempo. Não, você escolhe uma coisa e fala dela até o final. Enfim. Então, nesse processo todo, eu escrevi um texto, mandei pra ele, ele corrigiu, ajeitou umas coisinhas que precisava, falou, pode soltar, vamos ver o que acontece. Falei, top. Bicho, sei lá, se era 30 curtidas, aquele primeiro texto sobre relacionamentos pegou 500 curtidas. Aí eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. E 3 comentários. 3 comentários. Não era mais da minha mãe. A sua mãe não tinha visto o texto. Minha mãe não tinha lido o texto ainda. E daí eu olhei e falei, tem alguma coisa acontecendo aqui? Tem alguma coisa acontecendo aqui? Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa acontecendo. E aí eu comecei a escrever. Eu falei, vou continuar, né? Comecei a escrever os textos e os textos começaram a ter resultado. Tipo assim, pô, as pessoas começaram a mandar direct, pediam atendimento. E eu com aquela síndrome, assim, do impostor, sabe? Falei, não me sentindo... eu aqui todo cagado, as pessoas me procurando pra resolver um problema que eu também tenho na minha vida, né? Que é no amor. Falei, tá, beleza, então. O que você acha disso? O quê? Desse sentimento. Hoje, como que você olha isso? Cara, hoje eu olho assim e eu agradeço por não ter desistido. Porque era muito fácil parar. Sabe? Era uma dor assim de falar, caralho, será que eu não tô enganando a pessoa? Mas tecnicamente eu sabia o que eu tava fazendo. Só que aquilo não era eu ainda. Porque o certo sempre é certo, né? O certo sempre é certo, cara. A verdade não é relativa. Exatamente. Ela é independente do nosso estado de vivência ou não. O certo é certo, é aquilo. Independente se a gente vive ou não, o padrão é aquele. Né? Então era o que você tava fazendo, né? Exatamente. Então eu não sentia em mim, pô, eu sou isso. Eu sou um profissional que trabalha com relacionamentos. Mas devagarzinho eu fui amadurecendo essas ideias, sabe? E aí teve um dia que eu soltei um texto, que foi o primeiro texto que eu fiz sem correção. O nome dele era A Vida de Solteiro. Eu li esse texto. Esse texto pegou mais de 1 milhão de curtidas. Pegou tipo, pô, sei lá, 100, acho que foi 100 mil a primeira versão dele, em encaminhamentos. E para um padrão de texto, era muito difícil. É muito difícil. Era muito assim. Eu falei, caceta, acertei. E daí logo depois eu soltei um outro. Vida de solteiro versus vida de casado. E eu era solteiro. Só que eu defendi a vida de casado. E bombou também. Falei, cara, eu acho que tá acontecendo mais alguma coisa aqui. Aí foi mais ou menos nessa época, um pouquinho depois, que eu conheci a minha esposa. Na verdade, eu conheço ela desde 2011. Então a gente fazia faculdade no mesmo lugar. E aí ela seguiu a vida dela, eu segui a minha, a gente se reencontrou mais ou menos nessa fase, né? nessa transição aí. E aí
os textos começaram a fazer mais sentido pra mim. Então, eles sempre foram escritos muito pelo contexto de vida que eu tava vivenciando. E no começo, né? Ali quando eu comecei a namorar e tal. E depois eu comecei a ler a realidade de uma forma diferente. Eu comecei, principalmente depois que eu comecei a fazer as coisas do Ítalo e tal, comecei a acompanhar o Ícaro, que também é uma referência bem significativa pra mim. Os stories que ele fazia e tal na época. Até hoje, né? Até hoje é um baita produtor. Você teve no Novo Mercado ao vivo? Tive. Eu fui pra lá. Fui apreciar, né? Poxa, valeu muito a pena, assim. Então, aí comecei a ler a realidade de uma forma diferente. Eu comecei a realmente estar fixado no mundo real. Eu ainda tinha umas noias na minha cabeça, sabe? Quando eu comecei a namorar. Então, pô, você tá desconfortável, você é solteiro, você faz o que você quiser com a sua vida, você vive da maneira como você acha adequado, de repente tem uma pessoa. E essa pessoa, ela muda um pouquinho da maneira como você decide viver. Por quê? Porque ela tá presente. O cara que fala pra mim que a presença feminina não afeta o comportamento masculino, cara, eu vou duvidar. Eu vou duvidar do amor do cara. Então, eu gosto muito de uma frase do Ortega. Que ele diz assim: eu sou eu e minhas circunstâncias. E se não salvo elas, não salvam a mim. A mulher, na vida do cara, ela é uma circunstância. E quando casa, é uma circunstância permanente. Ou seja, principalmente se a gente parar pra analisar a filosofia cristã, não que seja algo que todo mundo tem que ver. Mas, pô, por que o casamento é pra sempre? Porque aquela circunstância é permanente. Exato. Ou seja, ela faz parte da minha vida. E estando na minha vida, não devo eu tirar. Deve ser cultivado, né? Mas eu preciso suportar o fardo que um relacionamento me traz. E esse fardo não é tipo assim, briga, discussão, isso aqui não é responsabilidade. É a responsabilidade de permanecer. Até porque briga, desavenças, isso é dentro da normalidade. Porque eu tenho uma dificuldade, André, para entender que a gente vê alguns contos, né, de amores hollywoodianos aí, que não tem briga, que não tem nada, que tudo isso aqui. Eu desconfio quando, para mim, tá? Isso é o meu modo de pensar. Quando o casal chega e fala, não, nós nunca brigamos, nunca tivemos uma discussão. Para mim é complicado entender. Por quê? Nós estamos falando de dois contextos, de duas personalidades, de pessoas com criações diferentes. Muitas vezes... alguns valores semelhantes, alguns que necessariamente, de repente, um ajuste, a vida faz esses ajustes com que a pessoa vai, elas vão, sabe, se moldando uma a outra, mas dizer essa visão perfeita, eu não consigo. Bicho. Até porque o amor pressupõe sofrimento. Eu falei isso hoje num podcast que eu tava dando a entrevista agora. O que o amor pressupõe o sofrimento? Qual é a maior expressão de amor que a gente pode ter visto na humanidade? É o que? O amor de Deus pela humanidade ao ponto dele sofrer entregando seu filho na cruz. Então o amor, ele está intimamente ligado com o sofrimento. E vice-versa. O sofrimento com o amor, porque só suporta, sofre quem ama, quem tá lá junto, né? Cara, relacionamento foi feito pra dar errado. Exato. Ele só dá certo quando ambos, né? Os dois decidem aderir a um propósito que seja superior a eles mesmos. Então, qual é o propósito que um casal muitas vezes tem? Construção de uma família, a conservação da imagem de Deus dentro de casa, do sacerdócio, né? Sim. Toda essa ideia. Então, se eu não tenho uma causa que seja maior do que eu mesmo, e o meu parceiro não tem uma causa que seja maior do que ele mesmo, e essa causa não é semelhante ou idêntica para nós dois, ela vai dar errado. Entende? Então é esse sofrimento em busca de algo que vá além de você, que muitas vezes faz com que o casal dê certo. Porque é aquela... Claro, né? Não vamos normalizar ou romantizar as brigas também. Cara, às vezes elas acontecem por divergências de posicionamento, mas é bom deixar claro que isso não significa o tempo todo uma ofensa, um desrespeito, etc. Sim, é um desentendimento, né? Tipo assim, você pensa de um jeito, pensa de outro. Eu decido comprar ou não aquela briga, porque dentro de um relacionamento a gente precisa escolher as brigas que a gente quer comprar. Porque se comprar tudo, tá ferrado, né? Você não vai ter um relacionamento e não feliz. vive. Não, a questão é, o que é essencial pra você
que você realmente não tá disposto a abrir mão. É isso? Então beleza. Então por isso aqui você vai brigar. Todo o resto, abre mão. Sempre falo pros seus clientes, fala, cara, tua mulher é desse jeito. Você ama ela? Amo. Isso aqui é essencial pra você? Não. Então concorda com ela. Concorda. Vai fazer o quê? Vai brigar. É engraçado, né? O Dr. Jorge e o Ítalo, você conhece o Dr. Jorge também, né? Eles sempre disseram o seguinte, parece que é uma harmonia na mentalidade deles. Eles falam o seguinte, não busque entender sua mulher. Mulher não foi feito pra ser entendida. Você tem que amar, ame a sua mulher. Você já viu ele falando? Ele fala, não é pra você, não tente entender cabeça de mulher, mesmo sendo você um terapeuta. Ame-a. Exatamente. Né? Exatamente. A mulher não é feita pra ser entendida, é feita pra ser amada, né? Então, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tá. Dentro disso, a mulher foi feita pra ser amada. Fala pra mim. O poder do eu te amo. Nosso tema. Você escreveu sobre isso. Escrevi algumas vezes, né, cara? É. E eu queria que você falasse do poder do eu te amo. E tudo aquilo que engloba isso, né? Que é só falar? Que é isso? Atitude? Uhum. Cara, eu vou contar uma história. Tá. É uma história que eu nunca contei. Como eu te disse, eu venho de uma família que os meus pais eles se separaram muito cedo. Com 3 anos, os meus pais se separaram. E por muito tempo, eu morei com a minha mãe, eu morava com ela, mas eu não ficava na casa da minha mãe, porque a minha mãe trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Então, em muitos momentos da nossa vida era assim, ela ia pro trabalho, comia merenda escolar, ela era professora, é professora até hoje, pra mim ter o que comer. Então essa era a nossa vida. E quando eu não tinha o que comer em casa, eu ia pra casa da minha avó, que foi quem, de certa forma, me deu todo esse apoio, esse suporte. E a minha avó era casada com meu avô. Casada com meu avô. E o meu avô, ele era um homem peculiar. Peculiar. Porque ou você amava ele ou você odiava ele. Não tinha meio termo. Não tinha meio termo. Não tinha meio termo. Ele era um alemão, né, forte, parrudo, né, foi do exército. Depois, a história dele é muito bonita, né? Saiu do interior do Rio Grande do Sul, mudou para o Paraná, construiu uma vida muito boa, deixou todos os filhos bem, todo mundo estudado, enfim. Depois de viver um mini inferno, na pobreza mesmo, na miséria. E o meu avô, ele era esse cara peculiar. E o meu avô, ele nunca falou eu te amo. Pra ninguém. Um dia, o meu tio foi visitar ele. Era o meu tio mais velho, né? E ele expulsou o meu tio de casa. Ele falou assim, você vai embora pra sua cidade e você nunca mais volta. E o meu tio morreu. E nunca mais voltou mesmo. Ele sofreu um acidente de carro nesse período. E o meu avô nunca mais teve o contato com o filho. Pois bem. Passado esse episódio, ele mudou. Então ele nunca falou eu te amo pra ninguém. Ele tinha uma expressão de amor que era totalmente regada pelo prover. Então ele nunca deixou ninguém passar dificuldade. Ninguém mesmo. Só que era só. Sabe aquele homem duro? Rígido? Que entrega o prover, mas só. Quando meu tio morreu, eu era moleque ainda. Eu tinha ali meus 14, 13 anos. Eu vi o meu avô se tornar tudo aquilo que ele não tinha sido pra ninguém. Pra mim. Forte impacto emocional. Muito. Ele não só estava disposto a prover, né? Por mais que a minha mãe já estivesse melhor, etc. Ele sempre estava ali, sabe? Prestando apoio quando necessário, etc. Mas ele começou a fazer por mim tudo aquilo que ele não conseguiu fazer pelos filhos. Então, desde jogar bola, andar de bicicleta, ser uma boa pessoa. E à medida em que eu fui tendo ele como modelo e como referência, eu fui entendendo o poder do eu te amo. Eu aprendi, por exemplo, que o amor ele tem muita relação com a capacidade que você tem de fazer da vida dos outros uma vida digna, uma vida boa. André, vou cortar você um minutinho.
Pessoal, você que tá gostando, o restante de tudo isso que o André vai falar, vai estar lá no YouTube agora. A gente encerra aqui, então eu espero você lá, tá bom? Até mais. Muito bom. Oi, André. Pode continuar? Por favor. Então. Só parou aqui. Ah, já continuou lá, então. Lá tá normal lá. Obrigado. Então o que acontece, cara? Eu comecei a entender com ele que o amor tinha a ver demais com a sua capacidade de tornar a vida dos outros uma vida melhor. Uma vida mais fácil. Uma vida menos trabalhosa. E muitas vezes você consegue fazer isso quando você está presente para os outros. Quando você oferece para eles o seu tempo. Quando você, de certa forma, se sacrifica, não só para prover, mas para demonstrar que aquela pessoa te importa. Então, ele começou a trocar o tempo dele por um tempo comigo. A questão da presença, né? Ele começou a oferecer para mim o que ninguém teve. E ali eu fui, realmente, foi a primeira experiência de amor que eu tive com um homem. Não é que meu pai não me amava, mas meu pai era um homem mais distante, né? Depois que ele e minha mãe se separaram, eu tive poucos momentos com meu pai. Então, se eu sempre pedia assim, pô, onde é que você sentiu mais amor? Cara, eu senti mais amor na presença do meu avô. Por muitas vezes. Muitas vezes. Depois de mais velho, aí eu tive esse convívio maior com meu pai. Mas nessa fase, assim, foi pelo meu avô. Então ali pela primeira vez eu senti o poder de uma presença. O poder de alguém que troca a si para estar com alguém. Ali eu entendi que egoísmo e amor não combinam. Que ou você tá pros outros, ou você tá por você. Né? E foi ali, dentro dessa primeira experiência de amor, cara, que eu também entendi que é muito difícil você aprender a amar se antes você não sofre. Isso é maravilhoso. Se não fosse tudo que ele viveu, principalmente com meu tio, que foi muito complicado, foi muito difícil pra ele, né? Talvez ele não teria aprendido o poder da presença, o poder do afeto, o poder de estar. E na vida das pessoas, geralmente isso também acontece. A gente percebe isso em setup terapêutico, né? Muito. E a gente nem precisa ir tão longe. Quantas pessoas terminam um relacionamento e começam a perceber tudo que elas fizeram de errado naquela relação, que não tem mais volta. Às vezes a mulher do cara já foi embora com outro. Às vezes o cara já conheceu outra mulher. Não tem volta. A questão é, aquela dor é tão forte pra pessoa, tão forte, que ela toma a decisão de ser diferente na próxima relação. E ela vai atrás de construir todas essas capacidades até que aquela relação chegue. Eu sempre digo assim, você pode errar 300 vezes no amor. Você precisa acertar uma. Eu já vi esse reel seu. É só uma. É verdade. Só uma. E nesses 300, vamos dizer, né? Hipotético, mas que se aprenda a lição. Que você tire, extraia a lição. Porque na realidade, como você falou aí, né? Nós somos a resultante de tudo, alegria, sofrimento. Mas não existe, na minha ideia, André, e por tudo aquilo que eu tenho visto, estudado e vivenciado, não tem nada mais motivador para fazer com que uma pessoa se transforme, ela seja realmente aquilo que ela está buscando, do que o sofrimento. O sofrimento bate tão ardido, como você falou, a dor do amor, da rejeição, da separação e da, puxa vida, perdi. Ela é tão dolorosa que a neurociência explica que ela é semelhante a uma dor de amputação. Dá para imaginar? Uma dor que acaba não sendo só física, mas psicológica, porque ainda a pessoa tem coceiras em membros que não existem, por exemplo, numa perna. Ela tem, ela sente uma sensibilidade num pé que ela não tem mais. É uma muito dor que ela sai da esfera fisiológica e entra psicológica mesmo, né? Química, cerebral, ao ponto de que a pessoa... E eu já vi
E inúmeras pessoas tendo esse tipo de dor num relacionamento que é desastroso. Cara, é muito. É difícil. Mas aí que entra, né? Ou a pessoa toma um posicionamento de mudança ao ponto desse forte impacto emocional, que é um trauma contrário, porque tem o trauma que acontece algo, um fator fora de controle, e a pessoa acaba vivendo amarrada, depressiva, angustiada em algo que aconteceu, ou ela tem aquela virada de chave e fala: opa, é isso? É isso que eu tenho pra mim? É dessa maneira que eu preciso viver? É sobre essa compreensão da vida? Aquilo que se fala muito, né? Da compreensão de quem eu sou. As pessoas não têm a dimensão de quem elas são, por isso que elas acabam muitas vezes amarrado, mas precisa, como você passou. Olha só, o seu avô precisou de um forte impacto literal, que ele podia ficar vivendo ainda mais pesado nesse espiral de colocar as pessoas, de ser apenas um provedor. Mas ele mudou, ele teve uma virada de chave, né? Cara, ele olhou pra você e falou: não, essa é a projeção de tudo que eu preciso fazer de certo. Esse é o ponto. Amar é uma decisão. E claro que vai vir o pessoal, né, que não gosta de coaching, vai falar: mas isso aí é papo de coaching. Mas é que os coaches não estão errados sempre. Amar é uma decisão. A decisão de tornar a vida de outra pessoa mais fácil através de atitudes concretas. Exato. Que muitas vezes exigem o seu perdão, exigem o seu sacrifício e exigem a sua capacidade de servir. Isso é amar. E tudo isso vem pautado através de um sentimento. Então você sente, você quer fazer aquilo muitas vezes, né? Então, eu tenho inclusive uma teoria, voltando ao assunto do sofrimento. Cara, essa teoria aí eu te desafio a encontrar um cara maduro, que não se ferrou um monte na vida antes de amadurecer. Até porque o amadurecimento não vem com o tempo, né? Vem com posicionamento. O amadurecimento vem com dor. Com dor. Eu tenho a teoria do cara de cara dura e do cara de cara mole. Conhece aí já, não? Não conhece, cara? Não. Meu Deus, eu vou ter que te contar então. Cara, faz um tempo que eu tenho observado o rosto dos homens. Com mulher é um pouco mais difícil fazer, sabe? Porque, enfim, N fatores fisiológicos, enfim. Só que o homem não. Bicho, o homem, à medida que ele vai sofrendo e vai amadurecendo, a cara dele vai ficando fechada. É como se você conseguisse olhar para aquilo ali, às vezes você tivesse um receio. Que cara estranho. Esse cara... Será que tá brabo? Então, as marcas do rosto dele vão ficando cada vez mais fechadas. A mandíbula dele é mais fechada, ele não fica sorrindo pra tudo. O olhar dele é mais penetrante, é mais sério. Por quê? Porque ele teve que pensar tantas e tantas e tantas vezes em resolver problema que ele enrijeceu. E a comunicação dele muda. O rosto dele muda, o formato do rosto dele muda. E o cara de cara mole, geralmente é o cara que chega nos 30, 40 anos, você olha pra ele, você ainda enxerga um menino de 15 através da face dele. Geralmente é uma face que você não consegue encontrar um sofrimento. Eu vejo muito isso na academia, cara. Na academia. Você olha pra academia e você fala: cara, esse cara aqui tem cara dura, esse cara aqui sofreu já. Esse aqui não. Só que esse sofrimento, não necessariamente, é só emocional. Esse sofrimento pode ser físico. Né? Então... Pode ser traumas, né? Pode ser trauma, pode ser um monte de coisa. Só que se tem uma coisa que forma caráter, é o esporte. Cara, vai pra um campeonato de jiu-jitsu. Acha um cara com a cara mole lá. Não acha. Não acha. Esporte molda o caráter. Porque o cara chegar no nível de um campeonato, ele vai precisar treinar. E muito. E quando você treina para campeonato, irmão, você entende que não tem festa. Não, e os caras tudo bruto, né? Lembrando do período, a última vez, eu me recordo o dia que eu parei. Eu, no rola, tinha acabado de virar de faixa, né? Eu no tatame, aquele rola de tudo que é lado, isso e aquilo. Daqui a pouco o mestre gritando: Alex, para. Ele foi no meu dedinho do pé e voltou ao normal.
O dedinho do pé tava dando curva, sem dar seta, rapaz. Eu fiquei... Pera mesmo, mas pegou no quê? Pegou no tatame? Pegou na junta do tatame, né? E não rola, e daí o dedinho assim, ó. Até hoje o dedo do meu pé é torto. E ele falou... E eu nem tinha visto, porque tá aquela adrenalina, aquela coisa, né? E de repente, o dedão, eu falei, meu, na hora que eu fui pensar, ele já voltou o dedo normal. Mas é o que você falou. Ele cria e ele constrói uma construção ali que até o próprio o pessoal que tá antes de entrar no tatame, tudo truncado, cara fechada. Você fala, viu, espero que esse rola hoje termine bem. Exatamente. Então, não adianta, cara, o esporte em si, a dor, os treinamentos, no jiu-jitsu tem o rolo, mas não é só no jiu-jitsu, né? A gente pega, por exemplo, você pega jogador de futebol. Cara, você vai ver os caras, muitas vezes eles têm uma feição mais fechada, porque não é fácil você virar um jogador profissional e muito mais improvável você ficar rico. Entende? Quantos por cento dos jogadores de futebol chegam nisso? Entende? Então, só que tem muito sofrimento. Tem os bastidores que ninguém enxerga. Até chegar em algum lugar. O jiu-jitsu é a mesma coisa. Então tem muito treino, tem muito suor, tem muito esforço, tem muito sangue, tem muita coisa. Então esse sofrimento, ele molda o indivíduo. E através disso vem o amadurecimento. O que a gente não pode confundir. Esse amadurecimento não necessariamente dá pro cara uma vida moral. Eu posso amadurecer. Eu posso ser extremamente maduro. Ou seja, conectado com a realidade. Eu posso ler o mundo como ele é. Com dor, com sofrimento, entendendo como as pessoas pensam, entendendo que existe maldade. Mas isso não necessariamente me faz, por exemplo, um homem fiel. Um homem que serve a Deus. Não. Isso é uma escolha. Que muitas vezes depende de vários fatores para ser tomada. Inclusive o próprio desejo de conseguir ver a vida além da própria matéria. Enfim, então... se fala muito nisso, né? Do transcender, né? Eu acho que quando a gente começa a ver história de grandes homens, como eu gosto muito de citar alguns filósofos, eu vejo que toda a construção moral, a questão de virtudes, ela é desenvolvida através da maturidade da pessoa em olhar para a sociedade de um modo geral. E eu achei interessante do jeito que você falou ontem de Nietzsche, né? Embora eu sou um fã do Nietzsche. Cara, mas ele escreveu umas coisas que prestavam. Ele era meio maluco. Você vê a história dele, ele foi internado, teve toda aquela história, né? Mas Nietzsche, ele é um pouco fora da casinha em relação a algumas coisas que me chama muita atenção pelo viés que ele coloca no ser humano. Ele traz um raio-x do ser humano, das suas facetas, né, de psíquicas, que muitos não tinham chegado nisso, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de efeito da questão moral, a questão de virtudes, toda a base de um relacionamento hoje, quando a gente diz e fala sobre um relacionamento, onde a gente consegue fazer uma visão se a coisa vai dar certo ou não, é baseado nisso. É baseado na questão dos valores, aquilo que aquela pessoa construiu ao longo da história dela. Só que a gente vê tantas histórias que vieram e chegaram, né, trouxeram ela onde elas estão, de uma maneira tão destoada, tão distorcida por conta de traumas, isso e aquilo, que as pessoas entram num relacionamento já quebradas, já suscetíveis, né, já quase que ali certo de que não vai dar certo. Porque elas carregam dentro delas algumas dores que elas não trataram. E aí quando a gente entra e fala a respeito de virtudes e valores, muitas delas não sabem o que é. Eu gosto sempre, uma das coisas que eu faço muito dentro do meu processo terapêutico, primeiro esse processo de anamnese, de interpelar a pessoa para ela compreender primariamente quais são as suas bases de valores, crenças, isso e aquilo. Porque toda a resposta que ela está dando para o mundo e para as ações dela é baseado nisso. Você acredita também que dentro desse processo de uma pessoa, quando ela chega e declara que ela ama tal, toda a manifestação de amor dela, se real ou não, fantasioso ou não, se verdadeiro esse amor ou não, está baseado nas crenças dela? Como que você vê isso? Na questão, porque
por mais que o amor seja uma decisão, a gente sabe que paixão é uma antessala de todas as coisas. Aquela coisa que vibra. Mas depois vai pro amor. O amor é onde já aceito algumas coisas que outrora eu não via. Mas você consegue entender assim, André, que grande parte das respostas tem a ver com valores e virtudes e... Cara, vou te falar uma coisa. Homem não foi feito para ser fiel. E a fidelidade é um arranjo social pós-cristianismo, que vem no século IV. Então o que você acontece? diz antropologicamente falando. Antropologicamente falando. Tá. O homem não foi feito para ser fiel. O homem foi feito para espalhar filho pelo mundo. Onde é que tá a fidelidade? Tá justamente na capacidade desse homem encontrar algo que vá além da matéria para sustentar a sua própria vida. Algo a temer. Então, entenda, eu não tô dizendo, puta, o cara ele é ateu, por exemplo, e vai trair necessariamente. Não, o mundo é muito grande pra gente fazer uma generalização de todos os homens que não veem Deus como o centro da própria existência. Só que o que acontece? Quando o cara coloca Deus no centro do coração dele, a maneira como ele comunica e manifesta esse amor vem pela capacidade que ele tem, muitas vezes, de conservar uma família. E uma das maneiras que você tem de conservar uma família é se tornando fiel e leal a quem tá do teu lado, a quem passou perrengue. É por isso que uma amante nunca vai ser como uma esposa, bicho. Não tem como. O preço que uma esposa paga ao longo de uma vida inteira pro cara, né, crescer na vida e se dar bem, é muito alto. A amante nunca vai conseguir fazer isso. Então, com relação ao que você falou, sim, o que define a capacidade desse cara de suportar uma relação, e da mulher também, é a capacidade dos dois enxergarem o mesmo horizonte, que vai além deles mesmos. E comumente esse horizonte está totalmente vinculado a Deus. Exato. E a partir disso, os valores se tornam mais claros. Porque regras e valores, a filosofia tem, a ciência tem, mas são todos limitados. Quando a gente fala da amplitude, né, e a gente vai para as escrituras, a gente vai para a teologia, a gente vê que essa composição de valores e virtudes e princípios, ela precisa ser norteada por alguém. Ela não pode ser norteada pela cabeça do homem. O homem não cria valores e virtudes baseado naquilo que ele construiu dentro dele, baseado nas suas dores, no seu sofrimento. É muito pequeno. Muito pequeno. É muito pequeno. Quando ele norteia toda a sua vida, eu sempre acreditei nisso, né? Eu não sei se eu comentei com você, mas eu fui pastor da Igreja Batista durante 15 anos. Durante 15 anos eu fui pastor da Igreja Batista. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção... Você tem cara de pastor mesmo, cara? Você tem cara de pastor. Eu fui pastor da Igreja Batista durante muito tempo. E sou formado em teologia também, bacana, né? Mas uma das coisas que muito me chamou a atenção, quando a gente fala desse contexto de virtudes moral, de olhar o contexto de valores, ele precisa sempre apontar algo. E nunca aponta o homem. O homem não é exemplo de moral, o homem não é exemplo de virtudes ao ponto que a gente possa olhar e se espelhar. Existe sim, obviamente, modelos ao qual a gente se inspira. E o Dr. Ítalo, ele sempre fala nisso. Fala, você pode se inspirar em valores de alguns homens, em posicionamento de alguns homens, sem perder a sua identidade e entender que a sua identidade só é criada quando você conhece o transcendente. Exato. Quando você conhece Deus, quando você tá ali manifesto, porque dentro desse processo, como eu falei, eu não consigo ver de maneira diferente. Um homem que carrega dentro de si princípios, valores e até mesmo a fé, que embora seja um fórum íntimo, né? Mas esse cara, ele tem uma probabilidade muito maior em ser fiel à sua esposa, porque ele entende que antes de pecar contra alguém que está com ele, caminhando ali, lado a lado, sofrendo no perrengue, como você falou, para construir esse homem, essa mulher, para construir essa família, antes dele pecar contra ela num adultério, né, e deixando claro, né, que adultério não é só o ato sexual. O adultério é a cobiça. A cobiça você está adulterando, segundo as escrituras, segundo a teologia, que ela é mais pesada ainda. O fato de você olhar uma mulher e desejá-la, que não seja sua esposa, você está cometendo adultério. E aí, quando um homem ele teme a Deus,
ele sabe que todos esses princípios precisam ser norteados. Ele sabe que antes de errar e falhar contra uma aliança que ele fez com uma mulher, ele tá falhando com quem? Com Deus. Exatamente. Exatamente. E essa é a importância do matrimônio, né? Do religioso. Exatamente. É. Então existe toda essa questão de você estar no altar. Não é que só dessa forma, Sim. né? Mas isso tem um peso, tem um contexto ali que envolve algo muito maior, né? Exatamente. André, ó, tem uma coisa aqui que eu quero perguntar pra você, que pra mim é curioso. É curioso. Deixa eu abrir aqui. Pode. Posso abrir aqui? Não? Fica à Pode vontade. estar na conversa, então, aqui. Deixa eu abrir aqui que eu quero falar de um negócio com você. Vamos achar. Quer ver? Quero que você me fale sobre isso, cara. Achei. Lá vem. Mulher só quer dinheiro. Essa é muito boa. Eu acredito, como você colocou aqui, tá exposto, né? Então, vamos falar sobre isso. Podemos? Claro, com certeza. Cara, sabe o que é mais relevante que dinheiro pra uma mulher? É, A lembrança. a lembrança. Explica, por favor. O homem, ele tem uma tendência de achar que tudo que a mulher quer tem a ver com coisas caras. Presentes caros, perfumes caros, comidas caras, restaurante, isso e aquilo, tal. Só que isso é uma puta distorção do que realmente importa pra uma mulher. Que é a lembrança do que ela viveu ao lado desse cara. Essas lembranças formam o imaginário dela. Formam ela como mulher. Então o que adianta, né, de certa forma, ela ter tudo e não ter o essencial, que é a presença de quem ela ama? A maior parte das memórias são afetivas. Não importa, por exemplo, vou usar um exemplo geral. Tá. Não importa se o seu pai dirigia um Porsche quando você tinha 5 anos ou uma Belina. Você vai lembrar do carro do seu pai. É verdade. Um Fiat 147 sem os bancos de trás. Exato. Pô, o meu tinha uma Ipanema. Nunca mais. Pô, nunca esqueci da Ipanema, né? A gente baixava os bancos, ficava, meu Deus, parecia um carro funerário. Mas enfim, a mulher se importa com a lembrança. Se essa lembrança ela é vista de uma maneira financeiramente boa, que bacana. É claro que não é todo mundo que consegue ir pra Mykonos e viver uma experiência sensacional nas ilhas gregas. É bom, mas isso não significa que a moça que tá assistindo Netflix com o namorado no sofá não vai lembrar daquele momento. Porque é o detalhe, né? Cara, é só você parar pra pensar. Um relacionamento acaba. Do que as pessoas mais sentem falta? Comumente não é da viagem que foi feita uma vez na vida pro Hotel Fazano. É pro sofá. Onde tinha Netflix e pipoca no domingo à tarde. É do almoço de domingo simples, onde só estavam os dois. Entende? E o homem, ele teve o imaginário dele totalmente corrompido. Cara, muitas vezes não, comumente, o homem faz essa associação de que, pô, se ele tem dinheiro, ele pode ter a mulher que ele quiser. Isso não é uma verdade. E depende da mulher também, né? Com certeza. Depende da mulher. Cara, uma mulher com valor não se sujeita à quantidade de dinheiro que o cara tem ou não. Tem muito mais a ver com ele do que com o que ele tem. Agora, uma mulher interesseira, essa sim, vai olhar pro bolso do cara. Sabe por quê? Porque, na verdade, o cara se torna só um obstáculo para que ela acesse aquilo que ele comprou. Olha isso. E esse cara vai ser inseguro. Bicho, Porsche sem personalidade não vale nada. Não vale nada. Você tá cheio de cara otário dirigindo Porsche. E inseguro porque a mulher tá ali olhando pro calçado do cara que, sei lá, entrou no restaurante porque ela repara em detalhe. E daí já olha pra ela e fala, tá querendo ele? Pô, você tá de sacanagem. Vai levar uns tapas, vai pro jiu-jitsu, vai virar homem. Porque esse Porschezinho aí, só ele, não significa nada. Só que a associação que os caras fazem muitas vezes é essa. Se eu tenho, eu posso. Pode o quê?
já é uma construção disfuncional, né? É um pensamento, assim, totalmente equivocado. É uma desconstrução, na verdade. É uma desconstrução, exatamente, porque se isso fosse relevante, a gente viria, inclusive, que a sociedade estaria de uma outra forma. Obviamente, existem todo tipo de padrão de homens e mulheres. Homens que veem isso, que têm essa mentalidade, mulheres que olham para isso e enxergam para isso. Mas eu vejo que no âmago de toda mulher, André. Se eu tiver errado, te dou a liberdade pra gente conversar aí. Mas eu acredito que no âmago de toda mulher, o desejo mais profundo dela não está intrínseco no que pode simplesmente ter, mas em viver algo que ela não teve, ou que ela vivenciou e ela vem carregando. Por exemplo, ela nunca teve uma referência de um homem e ela tem sede por essa referência. Ou ela sempre sonhou, olhou para um exemplo de uma família e ela nunca teve uma família. Até mesmo as desocupadas que não quer saber de nada, que estão aí batendo o cartão de um lado para o outro, no íntimo delas, elas querem alguém que as estacione, que acalme o desejo, aquela coisa de busca. Até porque tem muito da energia masculina, desse ato da mulher sair querendo conquistar tudo, né? Entendeu? De querendo ser vista e toda aquela coisa. Mas você concorda comigo? Ou, de repente, o seu ponto de vista, no fundo, no ponto final de todas as coisas, a mulher ela não deseja? Porque se a gente olhar de uma maneira antropológica, né, cristã também, a gente vê que toda mulher, ela, como todo homem, ele almeja uma família. Só que muitas vezes ele está tão disfuncional do ambiente que ele vive, que ele acaba substituindo isso, colocando isso de lado, ou tentando colocar outras coisas nesse vazio existencial de ter alguém que realmente faz sentido na vida dele. Cara, nós somos seres gregários. Então, na prática, a gente não foi feito para viver sozinho. Nós fomos feitos para estar inserido em grupos. Se toda mulher é assim, não sei. Não sei. Porque o que eu percebo em alguns contextos é que algumas pessoas têm o dom, tem tipo uma missão para castidade. Então aquela união, sim, com essas exceções, né? Obviamente. Então, não tem muito como ela ter um homem, né? Ela vai buscar um outro preenchimento interno. É como a gente vê as santas, né? Madre Teresa de Calcutá, enfim. Então, mas que muitas mulheres vivem dentro desse processo, sim, eu não tenho dúvida. Eu me refiro, né, quando digo isso, às mulheres que estão à busca, né? A Madre Teresa de Calcutá é um exemplo de os seus escritos, a sua biografia, a sua história de entrega ao amor, né? De entrega a servir, a ser a expressão viva de Deus na terra, de bondade, amor e cuidado, né? E isso é lindo, é divino, é chamado, é vocação, né? É algo literalmente de uma experiência. Mas aquela que tá lá batendo, correndo de um lado pro outro, é uma tentativa de buscar de preencher um vazio. Eu até lembrei de uma cliente minha agora. Eu lembro certinho dessa fala dela. Ela tava no meio do tratamento dela, no consultório, né? E aí ela chegou um dia pra mim na sessão e falou assim: eu tô cansada. Cara, pensa, uma mulher jovem, uma mulher bonita, uma mulher interessante, uma mulher rica, tipo assim, dona de uma rede de restaurante. Ela olhou pra mim e falou assim: eu tô cansada. Sabe o quê? Porque eu brinco muito com os clientes, eu fico fazendo piadas às vezes com ele, porque o humor ele é importante em contextos muito específicos da terapia. E aí ela falou: eu tô cansada de ser o homem da relação. Eu só queria alguém que pudesse me proteger. Daí eu fiz a piadinha do jiu-jitsu, né? Eu falei: cara, tu tem que ir lá na academia lá, tá cheio de cara assim. Enfim, mas brincadeiras à parte, realmente, cara, principalmente pós anos 60, onde as ondas do feminismo começaram a ganhar espaço. Corpo, né? Começaram e ganharam muito espaço mesmo. Isso ficou ainda mais evidente. Então, às vezes a gente pensa, o feminismo ele teve 4 ondas. A primeira, que foi aquela que a gente fala, não, é ok, na verdade, de certa forma, foi uma preparação para tudo que veio depois. Que era
A primeira onda é a onda da igualdade social. Então, pô, eu quero poder votar, eu quero poder fazer... Pô, como que você vai questionar isso? Então é óbvio que isso vai seduzir. Eu quero condições parecidas com o homem. Só que quando a gente vai passando as ondas, começa questão de igualdade sexual, essas coisas. Liberdade do aborto e toda aquela coisa. Cara, e é muito complicado, principalmente essa questão da liberdade sexual. Eu já digo, cada um que faça o que quiser com a sua própria vida. Eu não tô nem aí, né? Mas o que acontece? Quando a mulher, ela adquire essa liberdade de transar com qualquer cara a qualquer momento, ela, na verdade, tá ajudando a enfraquecer a figura do keeper. Que, na verdade, é esse protetor, esse cara seguro que vai querer construir uma família. E ela tá o quê? Dando ainda mais margem para que os cafajestes apareçam. Porque, veja, até ali os anos 50, ok, não tô dizendo que a sociedade era maravilhosa. Não, a sociedade, ela era extremamente machista. E, na verdade, ela continua sendo, sob alguns aspectos, extremamente machista. Né? Isso é uma disfunção. Mas, o que acontece? Existia dentro dessa estrutura toda ao menos um ordenamento. As famílias eram, em muito, constituídas, permaneciam unidas, e quando o casal morria, havia uma separação, né, de corpos, de fato, porque morreu. Então existia esse ordenamento. As famílias tinham uma constituição base. Os filhos, eles cresciam muitas vezes num lar que não era maravilhoso, mas também não era horrível, né? Ok. Com o ingresso de todo esse movimento feminista, o que começa a acontecer? Esse cara que tinha como responsabilidade prover o lar... A proteção, né? Porque era uma obrigação do homem. O homem, moralmente, ele se sentia obrigado a prover. Era assim que as coisas funcionavam. Se eu sou homem, eu tenho obrigação de prover. História, é antropológico, né? Com certeza. Só que o que acontece? Hoje em dia, o cara, ele não tem essa obrigação. Ele faz se ele é um bom homem. Se ele é um bom esposo. Agora, ele tem a obrigação de fazer? Intrinsecamente, o cara quer ficar dividindo conta. Porque não é exigido dele aquele comportamento. Lá atrás era. Entende? Então, o que acontece? A mulher, ela ganha esse espaço sexual, ok. Esse cara que queria uma mulher pra vida inteira, ele começa a ficar cada vez mais escasso no mercado. É verdade. Por quê? Veja, o cara quer uma mulher pra vida inteira. Que tipo de mulher que ele vai querer? Uma mulher que transa com todo mundo? Que é promíscua? Eu não tô aqui pra condenar o passado de uma mulher ou falar o que ela tem que ou não fazer. Mas esse é o que tá no imaginário do cara. Nossa, eu vou lá casar com uma mulher que deu pra 102 caras. Não é a visão dele. Não tem casar com uma mulher que talvez tenha tido um ou outro relacionamento e tá tudo bem. Agora, como é que ele se sente muitas vezes? Todo cara se sente assim? Sei lá, mas muitos se sentem. Então ele se sente o quê? Acuado. Se ele se sente acuado, a demanda que ele tem de mulheres que cumprem aquela função que ele espera é cada vez menor. É menor. É. Cada vez menor. Então é óbvio que começa a passar alguns pensamentos na cabeça dele. O primeiro deles é a promiscuidade. Por que eu vou ter algo sério? Por que eu vou ser um bom cara? Por que eu vou ser um bom homem? Por que eu vou querer casar? Irmão, Por que eu ter uma se eu posso ter várias? Exatamente. Por quê? Porque ele tá vendo aquele cara filha da puta lá comendo uma todo dia. E ainda rindo. Porque tá enganando todo mundo. É difícil você sustentar um posicionamento tradicional num mundo que é extremamente progressista. Eu tô dizendo que o progressismo é um problema? Claro que não, tem muita coisa do progressismo que é boa. Mas essa estrutura, ela é perigosa. Mas aí, André, que entra o posicionamento de uma mulher inteligente ao ponto de olhar por tipo de homem que ela se envolve. A mulher, ela tem o poder do não. De dizer, não é esse tipo de homem que eu quero pra minha vida. A grande questão de tudo é, a gente já ouve, eu não sei se você já ouviu muito isso, mas eu cansei de ouvir de clientes, pacientes falando, não, eu vou viver na minha vida do jeito que dá, o dia que eu encontrar alguém eu paro e aí eu tenho um relacionamento sério. Elas esquecem que é um processo de construção. Elas esquecem que muitos homens não vão ligar pro passado, mas muitos vão olhar pro passado. Com certeza. Vai olhar e vai vasculhar o passado. Vão mesmo. Vai fazer toda aquela coisa e ele vai começar a colocar em questionamento. Você entende por que lá atrás era um pouco mais simples? Porque, tipo assim, o cara não precisava se preocupar com o passado da mulher. Porque já havia uma estrutura social. Exatamente, um cuidado, né? Isso, não aquela coisa, proteção. Entende? Claro, existe quando você vem de uma família com valores muito sólidos.
Então você mulher, você é ensinada a se comportar de um jeito muito específico, igual você homem. Se você tem um lar funcional, seu pai é um cara maduro, um homem bom, um homem justo, um homem com valores, ele vai te ensinar isso. Aham. O exemplo, ele arrasta. Sim. Então agora, se você vem de uma família toda disfuncional, que é o caso da maior parte das pessoas, sem referência nenhuma, por que é que eu vou conservar o meu espírito puro? É. Não faz sentido. Sem dizer que, infelizmente, né, é um jargão aí, né, que você é a média do que você anda, toda aquela coisa nada, mas tem uma máxima nisso, né? Aquilo que a gente comunga, que a gente traz para perto da gente, é aquilo que a gente tem por valores e construção. Se eu tô dentro de uma comunidade, seja católica, evangélica, sei lá, eu comungo com aquele pensamento. Aquele pensamento me norteia. Aquele pensamento me faz refletir sobre os meus valores. Seja na igreja católica, igreja protestante. Assim também, antropologicamente falando, são as tribos. Uhum. Se eu tenho uma tribo, o cara que gosta do rock, o cara que gosta da moto, o cara que gosta das baladas, essa tribo, esse ajuntamento de pessoas diz muito sobre os valores deles, sobre aquilo que eles acreditam, sobre aquilo que eles querem viver, sobre a ótica de como eles enxergam o mundo, ou como eles enxergam o outro, o uso do outro, a visão do outro, a qualidade do outro. Com certeza. Não é? Eu acredito nesse negócio aí de influência das outras pessoas sobre a gente, principalmente quando a nossa personalidade ainda não está totalmente moldada. Formada. Mesmo com ela formada, a gente ainda assim é suscetível a ser influenciado. Pois é. Porque ninguém... Não... Por boas e ruins, né? Claro. Ou seja, quantos exemplos você não pegou do Ítalo? Bicho. Eu arrasto coisas dele. Se eu então sentasse do meu lado e falasse assim, você tá errado, você acha que eu não ia ser influenciado por isso? É claro. Óbvio que eu ia. Como não? Entende? Então ter essas referências... A gente brinca, ia até beijar o anel do tio. Futuro presidente. Futuro presidente, lembra aquela história? Não, cara, isso aí. Enfim, então a gente tá suscetível a essas influências. Agora, qualquer influência vai, né, chegar até você? Claro que não. Porque aí vem a própria personalidade te protege. Uhum. Então é muito aquela. À medida que você vai mudando, e talvez você tenha vivido isso como eu também vivi, como muita gente viveu, à medida que você vai mudando, os seus grupos vão mudar. Exato. Né? E as pessoas que às vezes te apoiavam, né? Tipo assim, você não faz exercício, começa a fazer. Aí você começa a fazer todo dia. Vão ser as mesmas pessoas que vão olhar para aquele comportamento e vão falar: precisa de tanto? Não, vai mais devagar. Você não precisava disso antes. Come um docinho. Entendeu? Por que tanto esforço? E aí a gente, entrando nesse método, por exemplo, do físico, cara, um princípio básico para a formação de virtudes é o esforço físico, é o sofrimento físico. Então o seu corpo, ele serve para que você sofra. E através desse sofrimento você desenvolva qualidades mínimas para desenvolver o seu espírito. Através da construção de virtudes, que são qualidades morais. Então, mas aí que entra, né? Muitas pessoas não entendem e olham de uma maneira tão equivocada quando os monges, né? Eles tinham esse ato de sacrifício do seu próprio corpo. Olhavam isso, não, besteira religiosa. Não, esse processo, sabe, de se colocar num jejum pesado, esse processo de passar por algumas privações, não é porque estava fazendo uma apologia ao sofrimento, como os franciscanos, né? Dentro da formação teológica primária que eu tive, foi franciscana. E aí falavam muito sobre isso, sobre o desenvolvimento do processo de espiritualidade pela entrega, pelo processo de puranismo. O que é de puritanismo, né? Não é de você se sentir puro, mas de você buscar o mínimo e aprender com o contentamento, ao ponto de que isso vai te gerar um certo sofrimento e que vai fazer com que você cresça e olhe para a vida de uma maneira diferente. Com certeza. E aí a gente pode aplicar isso para dentro de um relacionamento. Com certeza. Sabe, é aquela bela história, tá num relacionamento, tem algumas coisas que precisa ser moldado, trabalhado, tratado. Esse sofrimento não deve ser para descartar a outra pessoa, outro ser humano, né? Perfeito. Mas sim como um aprendizado de falar, eu tô saindo mais forte disso para continuar, para permanecer. Não, com certeza. Esses dias atrás eu ouvi de alguém muito especial, disse o seguinte, falou, quando muitas vezes a gente repete padrões dentro de um relacionamento,
a gente vai carregando isso. E eu falei, pô, isso é o que a gente ensina, né? Os padrões, eles vão se repetindo. Vão se repetindo, e você vai falando, puxa vida, que droga isso, né? E quando não acordar, né? Quando não acordar e falar, eu não sou esse padrão. Eu não sou o meu momento, não sou a minha circunstância, não sou o que eu sou o que a minha caminhada, para onde eu estou direcionando a minha caminhada. É isso que determina quem eu sou. Se eu sou um cara estagnado, eu vou ficar nisso. Se eu um cara que é onde eu foco, para onde eu quero chegar, né? Cara, eu gosto muito da definição do Jung para identidade, que eu considero ela interessante. O Jung, resumidamente, né? Ele acreditava que o sentido da vida era a felicidade. Então, você está buscando a felicidade, eu estou buscando a felicidade para ele. Só que para que eu possa encontrar a felicidade, eu preciso entender qual é o meu propósito. Que Viktor Frankl disse. Exato. Então, eu preciso entender o que eu vim fazer aqui. Só que, como é que eu faço para descobrir o que eu vim fazer aqui? Eu preciso entender quem eu sou. Exato. Olha, uma coisa ligada à outra, né? O conjunto, quando eu vou descobrindo, vou entendendo mais ou menos quem eu sou, eu começo a entender qual é o conjunto de possibilidades que eu tenho para ser feliz. Então, o que eu posso fazer? Eu sou X, então eu tenho habilidades muito específicas. Essas habilidades me permitem agir de uma forma muito específica, ter uma profissão muito específica, ajudar pessoas de um jeito muito específico, etc. E a partir disso vem a felicidade como uma consequência. Só que a pergunta-chave é assim, quem eu sou? E aí o Jung vem e fala o seguinte, você é uma consequência das decisões que você toma no momento em que você está sob pressão. Quando a vida vem e te bate, você tem um comportamento muito específico. Esse comportamento vai definindo quem você é. Então, quando eu aprendo a resistir à pressão, a resistir à dor, a resistir àquele momento e buscar mesmo assim soluções que me permitam lidar com aquela pressão, putz, eu tô construindo uma personalidade, eu tô construindo uma identidade muito sólida. Gera um crescimento, né? Com certeza. E esse crescimento faz com que naturalmente eu vá me identificando com algumas coisas e não me identificando com outras. Deixando outras. Totalmente. E aí vem a questão do propósito da felicidade. E da maturidade, né? Com Porque certeza. daí é o posicionamento consciente de que levei a porrada, agora eu estou no estado consciente de que eu preciso dessa evolução. E aí que tá, porque isso não é fácil. Bicho, sábado lá eu tava no campeonato de jiu-jitsu. Aí, e o campeonato foi no sábado. Na terça-feira, cara, eu comecei a pensar aqui com a minha cabeça, né? Pensei, será que eu vou pra esse negócio, cara? Será que eu vou? Porque é expressão. Então eu tô sob pressão. Será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu vou? Cara, se eu tiro o pé, eu tô rompendo com a minha própria integridade. De quem falou que ia. Eu tô sendo alguém sem palavra. Eu estou agindo de uma forma inconveniente dentro de uma pressão que eu decidi exercer na minha vida, porque fui eu que fui lá, me inscrevi e fiz tudo isso. Mas quando essas coisas acontecem, você já sabe que você tá batendo num nível de crenças sobre o que você é, sobre o que você é capaz de fazer, sobre o que você merece ter. Se você bate nesse nível de crença, se você volta para trás, ou seja, se você age de um modo incoerente com aquilo que você disse que ia fazer, e decidiu, né, fazer, você trava o seu crescimento. Aí eu me lembro de um negócio que tá me perturbando e me tirando sono. Meu filho vai fazer 18 anos dia 10 de janeiro. 10 de janeiro? 10 de janeiro. Olha, aí qual que é? Pai, quero de presente... Um Porsche. Não. Antes fosse... Mas não teria condição de receber. Ele falou, dia 10 de janeiro, no meu aniversário, quero saltar de paraquedas e quero que você vá junto comigo. Você vai saltar de paraquedas? Aí eu falei, não, filho, eu vou e tal. E aí eu comecei a remoer isso. E meu filho falando, pai, tá chegando, pai, tá chegando. E eu falando... Aí entra exatamente o que você falou. Eu decidi... Eu me posicionei, eu dei minha palavra. Que homem sou eu agora? Pra tirar o pé. Pra tirar o pé. É isso aí. Essa é a construção e superação de algumas coisas. Exato. Agora, vamos aplicar isso no relacionamento. O cara diz pra menina, eu te levo a sério. O cara diz pra menina, eu tô com você. O cara diz pra menina, você é minha, sei lá... o amor da minha vida. O amor da minha vida. Caralho, você não consegue nem pedir namoro? Que tipo de relacionamento você quer ter se nem com a pressão de um namoro você consegue lidar? Você fala tudo que você é, você fala tudo que você faz, você fala tudo que a pessoa representa pra você, mas você não consegue oficializar um namoro? Você tá de sacanagem.
Sabe o que você é? Você é um fanfarrão. E isso é mais comum do que a gente pode Cara, os imaginar. caras acham Né? que pedir em namoro é pedir em casamento, entendeu? É. Não, é que eu tô inseguro pra pedir namoro. Caralho, o máximo que vai acontecer é dar errado. Mas é a visão equivocada da sociedade hoje. Né? Do jeito que eles olham. Né? Mas é aquela história. O que essa geração tem consumido? TikTok. Exatamente. Tem umas coisas legais no TikTok. Eu não tenho, mas eu ouço uns caras legais. Sabe, não, mas é uma geração que tem visto e tem olhado pra uma dopamina baixa. Totalmente. É uma coisa que não faz com que, não traga sentido pra vida. E o desafio nosso, né? Jung também diz o seguinte, ele fala o seguinte: eu encontrei sentido pra minha vida levando sentido pra outras pessoas. Totalmente. Né? Totalmente. E eu ele tinha umas frases boas, né? Ele tinha umas sacadas boas. Tinha uma outra lá. Eu sou junguiano. Você gosta? Conheça todas as teorias. Fale sobre... Tinha uma coisa assim, né? Mas acima de tudo, desenvolva o amor. Tinha umas coisas boas mesmo. Mas Jung é muito forte. Tem uma outra aqui que eu separei, tá? E não adianta fugir, não. Não, pode mandar. Não tem que fugir. Hoje a sabatina... Aqui você colocar na parede e vai indo, né? Sabatinada mesmo, né? Tá. Aqui, ó. O que me chamou a atenção foi isso daqui, ó. A pessoa certa. Ó, esse textinho é bom, cara. Já vou aproveitar, hein? Você aqui que não conhece o André Mariga. Eu acho meio difícil, né? Mas vai lá, segue lá. Qual que é o arroba mesmo? Vou deixar aqui o arroba aí. Depois. André Mariga, né? É André Mariga. Só e você vai lá, segue o André. Você vai levar umas bordoadas. Embora eu separei aqui também para depois dessa resposta. Tão amoroso. É isso que eu ia falar. Eu coloquei aqui, depois você vai responder para mim, ó. Há 2 fases do André Mariga. De uma forma Jung vendo, tá? O rebelde, que são os arquétipos, tinha um espírito muito rebelde do meninão. E agora é uma mistura de mago com governante. É verdade. É verdade. Eu já fiz uma análise, não sei, meu. Mas já fez, né? Tá pensando o quê? Tá ligado. Afinal de contas, você tá no meu divã. Literalmente. Cara, esse nome ficou muito... Você tá no meu divã. Cara. Tá no meu divã. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Fala pra mim então, André, sobre isso. A pessoa certa. Cara, eu acredito muito que a pessoa certa não existe. Eu acredito que o que existe é uma pessoa disposta que vai se tornando certa. Agora, eu olhar pra uma pessoa e falar assim, você é a pessoa certa. Viu a pessoa 2 vezes na vida. Cara, qual é a base de construção pra você falar que uma pessoa... Qual o parâmetro que tá usando, né? Nunca se relacionou, ou se relacionou por 1 mês, é a pessoa certa. Isso é uma construção. Não foi 1 ou 2 vezes que eu vi homem casado dizendo assim, eu descobri que a minha mulher era a mulher certa, quando depois que a gente casou, 4, 5 anos depois, eu passando por perrengue, ela ficou do meu lado. E cara, e como define isso, né? Quando você tá no perrengue e a mulher do seu lado. Irmão, como mostra isso, né? Muda tudo. Diz que uma mulher prova o amor quando o cara não tem nada. E o cara prova o amor quando ele tem tudo. Né? Cara, isso é muito forte. Enquanto a mulher tiver ali com o cara que não tem nada pra oferecer, isso é a maior demonstração do amor dela. E o cara, quando cresce, cara, e fica com uma mulher, isso é... Eu vou te contar uma. Vou te contar uma. Mas não vai fugir da pergunta, não. Não, mas é sobre isso aí mesmo. Disso, né? Eu tinha um pouco disso comigo. Sabe? Eu falo, cara... Porque quando eu conheci a minha esposa, conheci assim, que a gente começou a se relacionar, eu já tinha uma condição de vida ok. Então eu já tinha meu carro, já tinha meu apartamento, já tinha um dinheiro bacana no banco. Eu já tava bem. E... Eu tinha uma sensação assim, cara, e se eu não fosse eu? E se eu não tivesse a vida que eu tenho? Será que ela ficaria? E um dia eu provoquei ela com esse questionamento. Fiz a prova. Mas é a maior burrice que eu fiz, né, cara? Porque quando você questiona uma mulher sobre essas coisas, bicho, você está machucando ela. É. Por quê? Porque você está desconfiando. Ok. Ela falou, se um dia você passar por perrengue, eu vou estar do seu lado. Aí um tempo atrás, cara, a gente descobriu um caixa 2 na empresa. Mas assim, não era um caixa 2 pequeno. Era um caixa 2. E eu me vi numa situação... Na empresa André Mariga. Na empresa André Mariga. Que é o seu trabalho. Aham. Tá. E eu me vi numa situação muito desafiadora.
Porque eu tava metendo marcha. Então a gente já tava numa situação boa. Mas, cara, caixa 2 de empresa de porte médio. Porte médio, vai. Não é milão. E daí você descobre que o negócio tá sendo feito há mais de um ano. Meu Deus. Então você se vê numa situação que... Cara, cadê meu dinheiro? Porque eu já não, não controlava. Eu deixava com as pessoas, né? Isso também foi um erro meu. E eu entrei numa sensação assim... Ó, eu posso parar tudo, posso demitir tudo, todo mundo, eu posso continuar rico. E ser eu e a minha família. Ou eu posso arriscar tudo que eu tenho, continuar exatamente como eu tô e dar um jeito de repor esse caixa. A primeira pessoa que eu olhei foi minha esposa. E eu pedi pra ela, falei, e aí? E a resposta, ela foi a mais incrível do mundo. Não importa a sua escolha. Eu vou estar do seu lado. Que coisa, né? É, a gente é privilegiado. Bicho, ali eu senti algo que eu nunca tinha experimentado. Porque eu nunca tinha precisado experimentar. E torna os olhos do André brilhar. Bicho, não tem. E daí, de repente, puta, a empresa começou a ir mais e assim, parece que em vez de dar errado, deu certo, entendeu? Deu mais certo que tinha dado. Eu comecei a acertar uma estratégia atrás da outra. Falei, bicho, caralho, o que é isso? Doido, né? É o apoio da mulher. É o apoio dela. Então, acho que a pessoa certa é, na verdade, a pessoa disposta a estar do seu lado nos bons e nos maus. Porque é isso que a gente promete quando a gente casa. Uhum. Não importa se tá bom, se tá mal, vai estar aqui. E vem filhinho pra aí, né? Ah, bichão, tem que dar umas providenciadas aqui um tempo, né? Isso aí é com a patroa. Por mim, já falei, pô, pode encomendar 3 uma vez. É, trigêmeo. Ai, então... Quantos anos tem, André? 30. 30. 30. Você é novo pra 30. caramba, hein? 30. Meu Deus do céu. Fiz 30 esse ano. Podia ser seu pai, pô. Foi, é verdade. Quantos anos você tem? 45. 45, Se tivesse com 15 anos. 15 anos, cara, ia ser precoce, hein? Precoce. E nessa época o meu negócio era só estudo. Nossa senhora, o meu era só fazer cagada mesmo. Então, cara, é nisso que eu acredito. Eu tô dizendo que é necessariamente isso pra todo mundo, sei lá. Entende? Mas pra mim é isso. Eu aprendi que o amor tem mais a ver com disposição do que com certeza. Uhum. E através dessa disposição você constrói certeza. E através dessa disposição da pessoa, ela mostra de fato quem ela é, né? Ela Totalmente. mostra o que ela quer, quais são as suas intenções. Totalmente. Porque a meninada, se tivesse mal acompanhada, no primeiro aperto ela espana, vai embora. Mas uma mulher, né, de altíssimo valor, uma mulher que sabe, que ama, que é companheira, mas você sabe que no fundo, é o que eu falei, no fundo, todo homem quer uma mulher assim, companheira. E toda mulher quer também, ou grande parte delas, não vamos generalizar para nenhum lado, também deseja um relacionamento desse jeito, de construção. Porque é bonito ver e acompanhar. Eu já estou acompanhando você há um bom tempo. É bonito ver essa evolução sua, de como você, literalmente, mesmo com o terapeuta, teve uma época que você era um porra louca. Com certeza. Você era muito doido. E aí eu fazendo, né, já tinha visto. Eu falei, vou fazer uma análise do André pra ver o que é, né? Com base junguiana, vamos olhar. E aí é muito nítido que existe uma coisa que não era. Toda a ideia da construção de uma personalidade, dentro da visão de Jung, né, dos arquétipos, ela parte de uma naturalidade, não é uma coisa construída. Quando é construído, ele se torna fantasioso e muitas vezes não perdura do muito tempo. Exato. Né? Tivemos uma conversa sobre isso, né? E aí eu vejo que existe esse arquétipo que é a sua natureza inconsciente no começo de um rebelde. De um cara que, numa resposta de caixinha, socava o dedo pro cara e falava, vá se danar. E depois a gente vê, e eu vejo, e eu percebi essa evolução para um cara mais reflexivo. Não que você não era, tá? Mais reflexivo, mais governante, mais aquela coisa de instrutor, de mestre. Mas também vi que teve um divisor de águas disso. Alguns. Mas um deles foi seu casamento. Sem dúvida. É visível de ver,
né? Inclusive, numa das caixinhas, você falou que a sua esposa estressava com você com algumas respostas que você dava ou dá Faz tempo que isso ainda. não acontece. É. Faz tempo já que isso não acontece. Como que é o nome dela? Carol. Carol, tem que pegar no pé dele, Carol, porque o bicho não é fraco. Ele Não, ela vai- dava umas estressadas. Ela dava umas estressadas. Eu imagino, né? Mas não é só com você, viu? Não é com você só. Porque tem alguém, sabe, que fica no meu pé também, falando, viu, maneira, dá uma equilibrada, segura. Você não precisa disso. Cara, e... Mas é uma questão, mas isso era visível, né, em você, André. E você atribui, além do seu casamento, ao que mais? Cara, acho que em primeiro lugar eu precisava de uma mulher pra amar. É a primeira coisa. Mais uma teoria da logoterapia, né? Não. É de fato, né? Porque a mulher, ela, pra mim, pelo menos, a minha mulher, dá sentido pra minha vida. É. Então, essa era uma coisa que eu precisava. E eu precisei entender que esse amor, ele exigiria de mim comportamentos muito específicos, de sacrifício. Bicho, quando os boletos começam a chegar, quando você começa a ver que a vida não é mais sobre você, quando você quer oferecer uma vida boa pra alguém, você precisa dar um jeito. Não tem mais desculpa. Você prometeu isso. No caso, quando eu casei. Eu olhei no rosto, no olho da minha esposa. Antes de casar, eu falei, eu vou te dar a melhor vida que você já viveu. Até hoje. E assim, cara, minha esposa, ela já viajou 43 países, morou em 4 continentes, fala 4 idiomas. Não é tão simples dar a melhor vida pra alguém que já viveu muita coisa boa. Só que foi um compromisso que eu assumi comigo. Eu vou te oferecer a melhor vida que eu puder. Que tem muito a ver com a sua hombridade. Com Cara, aquilo que você tem como valor, né? isso é algo que é meu. Cara, eu não consigo deixar as pessoas na mão. Eu não consigo. Esse processo, essa visão sua acolhedora é muito visível. Desde o tempo que nós estamos conversando, né? Esse processo acolhedor seu. É que eu tô usando o exemplo do jiu-jitsu, que eu tô feliz com o campeonato. Mas, cara, aconteceu um fato dentro do campeonato. Semifinal. Você entra numa semifinal que você quer matar o cara. Você quer pra final. Vai pro tudo ou nada, né? Tudo ou nada. Cara, e eu peguei um cara que ele era um pouco menor do que eu. Ele era mais pesado. Mas ele era menor. Era sem kimono ou com kimono? Com kimono. Até 100 quilos com kimono. Aí o que acontece? Eu puxei a lapela dele, né? E, cara, sem querer, ele veio pra cima de mim e eu subi a cabeça. Cara, eu dei no nariz dele. Nossa. Dei no nariz. Daí a juíza parou. Advertência? Não é advertência, foi sem querer mesmo. Foi sem querer. Daí advertência e tal. Advertência não. Parou a luta ali pra ele se recuperar, etc. E aí, bicho, passou, sei lá, 1 minuto da luta. Cara, de novo, eu puxei ele e de novo, sem querer, mano, eu bati com a cabeça, ele de novo sentiu. Só que eu olhei pra juíza, ela não tinha mandado parar. Eu podia ter sentado, literalmente montado no cara e finalizado ele. Eu não consegui, cara. Eu cheguei perto dele pra pedir desculpa. Era uma semifinal, eu poderia pedir desculpa depois que eu tivesse finalizado ele. Com sangue nos olhos pra finalizar o cara. Eu não consegui, cara. Eu não consegui. Daí depois eu falei, pô, perdão, né? Aí ali a gente levou uma advertência, porque a luta não podia ter parado. Eu levei uma advertência por causa disso, né? Enfim. Então, é uma característica minha. Agora, o que mais eu atribuo isso, essa mudança? Cara, eu acho que eu sofri mais ao longo dos últimos anos. Eu virei homem. E à medida que a gente vai sofrendo, a gente começa a ter empatia com o sofrimento dos outros. Não é que antes eu não tinha sofrido, mas antes o meu sofrimento era meio sem propósito. Então eu não estava sofrendo para construir uma causa, não estava sofrendo para construir uma empresa, não estava sofrendo era pra um honrar sofrimento as minhas abstrato, contas. né? Você não sabia nem por quê. É tipo assim, é um sofrimento imaturo. É um sofrimento, ai meu Deus do céu, a namoradinha foi embora, ai meu Deus do céu, não sei o que aconteceu. Não, agora se tornou um sofrimento com propósito. Relevante, né? Então eu comecei a ter essa percepção. E esse sofrimento fez com que eu me tornasse mais amoroso. Se você pedir o que mudou do André porra louca, que xingava todo mundo, pro André que consegue ouvir e acolher. E não é que às vezes eu não vou dar uns esporros, mas até os esporros que eu dou, eles são com jeito. Mais temperado. Eles são mais temperados. Antes não tinha esse filtro. Por quê? Porque de fato eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar as pessoas que trabalham comigo, eu aprendi a amar os meus clientes, eu aprendi a amar a minha esposa. E eu sempre falo isso pros meus clientes, quando eles estão num processo assim, tipo, curados, e daí às vezes eles começam a julgar os outros. Daí eles falam assim, ai meu Deus, tá fulano, fez não sei o que e tal, e veio pedir conselho, sabe? É um processo natural de todos nós. Daí eu sempre olho pra eles e falo assim, qual foi a primeira coisa que eu fiz aqui quando você chegou? Com seus traumas, com suas dores? Acolher, né? Eu te amei.
eu te ouvi. E aí eles já se ligam que aquele comportamento não é adequado. Cara, não é legal ficar julgando os outros. Entendeu? Às vezes as pessoas falam, olha os meus directs, os reacts, falam, você tá julgando, você tá isso aqui. Não tô julgando. Eu tô dando conceito pra coisa que não tem conceito. Agora, não vou chegar e xingar a Luísa Sonza, porque ela fez isso e aquilo, não sei o quê. Eu não vou chegar e xingar, sei lá, a Débora Seco, porque ela fez isso e aquilo. Cara, Acende agora e o marido, né? Se separaram. Se separaram, ontem, que né? houve Sei lá, o rompimento. Então, tipo, eu não vou xingar a pessoa, eu só tô mostrando que, assim como eles defendem um lado, eu defendo o outro. Agora, isso não é uma ofensa pessoal. E outra, existe uma frase de um dos reformadores da igreja, Martinho Lutero, ele dizia o seguinte, ele fala que se ele, como alguém que conhece o evangelho, não defendeu o evangelho, ele está invalidando o evangelho. Quando nós conhecemos uma verdade e acreditamos em alguns valores, se a gente não defende os valores, ainda que venha ao encontro de outros, de valores, de pessoas que não têm aquilo por valores. Isso tem muito a ver com a personalidade. Certeza. Da pessoa chegar e falar, não, esse é o meu posicionamento. E isso foi uma coisa sempre marcante de você, André. O Mariga sempre disse o que tinha que dizer ali, metia, né? E agradasse ou não. Às vezes destemperado, né? Mas às vezes destemperado, né? Mas Tudo é um processo. E que bom que a Carol conseguiu dar uns tapas na orelha e falar, viu, acalma, sossego. E cara, eu acho que o último grande movimento, assim, nesse sentido de mudança, de amadurecimento mesmo, foi uma sessão fotográfica que eu fui fazer. Tipo assim, eu comecei a estudar mais profundamente essas questões. Aquelas com a boina? Eu comecei a estudar essas questões de arquétipo e tal. Falei, cara, eu preciso construir um conceito para minha empresa e eu quero que esse conceito ele esteja relacionado com a minha identidade, com quem eu sou. Terapeuta, né? Um terapeuta, etc. E eu pensei, como é que a gente vai encontrar esses conceitos? Então a gente foi fazer uma viagem para os Estados Unidos e tal. E eu, na minha cabeça, o que eu queria? A viagem, ela estava servindo para mim construir referência. Eu queria entender o conceito das coisas no estilo americano clássico. Anos 50, anos 60, etc. Né? Tanto que a letra que a gente usa nos nossos cursos para fazer layout, etc. Cara, foi uma letra que eu encontrei num cartaz do Gatsby, de uma peça do Gatsby no metrô dos Estados Unidos. Eu tirei uma foto para minha designer e falei assim, eu quero essa letra. Então a gente foi construindo tudo isso. Aí eu voltei pro Brasil e eu pensei, ok, então eu já tenho o conceito. O que eu preciso agora? Eu preciso de uma comunicação adequada com o conceito que eu quero, que é um conceito mais clássico. Eu falei, ok, como que eu faço isso? Eu preciso de uma sessão fotográfica para posicionar a minha imagem. Cheguei no estúdio do fotógrafo e ele falou assim pra mim, eu só quero uma coisa de você. Daí eu, o quê? Daí ele falou assim, eu quero que você seja você mesmo. Cara, nunca ninguém na vida tinha pedido pra mim ser eu. E naquele momento eu fiquei emocionado, cara. Eu tipo, cara, velho, eu posso ser eu. E eu peguei minha boininha, peguei meu charuto, que eram comportamentos assim que já faziam parte de mim. Só que eu nunca tinha exposto. Peguei minha camisa de gola, né, que eu gosto de usar. Falei, então, agora eu vou ser aqui. Agora eu vou mostrar realmente quem eu sou. E as fotos ficaram muito boas. E a gente começou a posicionar o produto com todas aquelas fotografias. O resultado, sim, houve um resultado assim extraordinário, falando de matéria, de dinheiro. Mas o grande resultado foi interno. Foi uma sensação assim de, cara, eu sei quem eu sou. E aí que vem o ponto. Quanto mais o cara vai amadurecendo, quanto mais o cara vai entendendo quem ele é, quanto mais o cara vai percebendo quais são os seus valores e se reconhecendo, mais gentil ele fica. Mais doce ele fica. Essa questão de ser brabo, agressivo, né, de querer impor as coisas, cara, isso não é uma manifestação de amadurecimento, mas de alguém inseguro e imaturo. Exatamente. Que tá tentando transmitir através da fala e da entonação uma imposição sobre quem ele não é ainda. E uma insegurança, né? Uma insegurança. Então, o cara maduro, ele é doce. Ele pode ser um pouco mais na dele. Mas assim, tipo, ele não vai ficar dando patada à toa. Ele não vai tratar a mulher mal. Ele pode ser na dele. Ele pode não ficar falando eu te amo ou ser meloso.
mas ele é doce. A docilidade não tem necessariamente a ver com melação. Docilidade é você conseguir extrair o melhor que você pode ser da sua comunicação, por exemplo. Sua mulher tá lá estressada, xingando tudo de TPM, etc. Cara, você fica de boa. Entendeu? Ela te pede alguma coisa, você responde com calma. Você não entra naquela pilha porque ela tá num dia difícil. É isso que o cara é. Doce. Entende? E isso foi uma lição que eu aprendi. Que top, hein? Acho que foi esse o processo, né? André, eu só quero agradecer, meu amigo. Que papo top. Cara, tamo aí pra isso, né? Tô muito feliz com essa aceitação sua de estar junto. Tenho certeza que vai enriquecer muito. Logo a gente vai ver esses cortes rodando de tudo que é lado, sabe? Mas eu quero agradecer de coração por esse momento de destilar sabedoria, conhecimento, o seu processo de amadurecimento, né? E pelo privilégio, né, de ouvir o rebelde e o sábio. Poucos têm esse privilégio de perceber e ter essa compreensão de que as pessoas mudam, sim. E enganado está aqueles que acreditam que o ser humano ele tem uma compreensão e ele vai viver assim do resto da vida, e isso é ser autêntico. Autenticidade não tem a ver com ser engessado, mas é perceber ao longo da vida que precisa de alguns ajustes, precisa melhorar como pessoa, como compreensão da vida, olhar para as pessoas de uma maneira diferente, né? Entender que cada um tem um tempo para algumas coisas, que a maturidade sim é uma decisão, não é o tempo, mas sim o que nós fazemos com o tempo, mas esse processo de que a gente pode mudar, de que a gente não é um ser imutável, né? E exatamente. Independente do que as pessoas, daqueles que estão nos assistindo, que estão vivendo, né, situação complicada dentro do relacionamento, muitas vezes se achando que não tem mais jeito, que falando, viu, tenho 30, 40, 50, 60 anos, não tenho mais jeito no amor. O que o último conselho do André? Tem jeito pro amor? Cara, só não tem jeito pra morte. Então, se tem jeito pro amor, claro que tem. Às vezes a gente só precisa abrir um pouquinho a cabeça, sabe? Porque eu entendo. As pessoas muitas vezes estão machucadas, estão magoadas, viveram relacionamentos horríveis por anos, né? Às vezes a gente pega, poxa, o caso de uma moça, 20 anos casada, aí o marido batia e agredia, e daí no final ainda vai embora com a amante, deixando ela para criar os filhos sozinha. É difícil, mas a vida ela é difícil como um todo. Vai ser muito difícil você, talvez, romper com as suas próprias dores e voltar a acreditar no amor. Mas talvez seja muito mais difícil continuar acreditando no que você acredita. Porque a vida cobra um preço. E talvez a gente só perceba esse preço real momentos antes de morrer. Quando a gente olhar para tudo aquilo que a gente não vai ter mais chance de fazer. E para mim, isso é uma crise pessoal. A vida é uma só. Então, o que define a nossa existência são justamente o acúmulo de experiências que a gente vai tendo dia após dia. Elas podem ser boas, podem ser ruins, mas as lições que eu vou pegando, os aprendizados que eu vou tendo, a maneira como eu vou lidando com as dificuldades, os desafios que eu vou me impondo, e acima de tudo, a crença de que, a gente tá aqui também para ser feliz. A gente vai sofrer pra caramba, mas também existe uma felicidade. Exatamente. Sabe? E essa felicidade geralmente vem por experiências que o dinheiro não compra. E uma delas é ter uma família. E o detalhe. E são detalhes. Exatamente. Ela vem no detalhe. É o sofá com a Netflix, entendeu? Exatamente. Entendeu? Tipo, nada contra você viajar. A gente adora viajar. Quem não gosta, viaja, né? bastante. Mas, cara, se você pedir, do que você sente mais falta? Você sente mais falta, sei lá, de estar num bar em Nova York ou do sofá com a sua esposa vendo uma série? Shrink. Como é que é? Shrink. Já, sei lá, minha mulher sabe. Tem uma série legal que a gente tá assistindo, depois eu vou te falar. Tá. Não me lembro o nome dela. Sobre um terapeuta, inclusive. Cara, de verdade, eu sinto falta do sofá. Então, que fique isso como uma lembrança para as pessoas, né? Sim. Você pode errar quantas vezes você quiser. No amor.
Só precisa. Só precisa acertar uma. Exatamente. E eu finalizo assim também, acreditando em algo que virou uma crença pra mim, algo com o pessoal. Tudo nessa vida a gente vai ter que pagar um preço. Ou a gente paga o preço pra ser feliz, ou a gente continua pagando o preço pra ser infeliz. Esse preço vai ser cobrado, a vida vai cobrar. Pra ser feliz ou infeliz. Pra mudar e pra não mudar. A gente paga um preço. Você paga o preço por não mudar. E você paga o preço pra mudar. Pra se transformar. Né? Então, Totalmente. é isso aí. Muito bom. Meus queridos, muito obrigado pela audiência de vocês. Ó, se você não é inscrito nesse canal, Meu Divã, entra aí, ó. Se inscreve no canal, clica no sininho. Olha que coisa mais estranha. Eu falando um negócio desse. Pra mim é tudo novo isso, tá? Mas isso foi o conselho do meu amigo Bulhões. O Bulhões falou pra mim na semana passada. Clica no sininho, segue aí e compartilha. Então tá aí o convite. André, muito obrigado. Irmão, valeu. Obviamente, né? Isso não vai parar numa última. E nós continuamos todo o nosso processo juntos. Chama que nós vem. Obrigado, querido. Valeu, valeu.